Olá, eu sou a Damares. E eu sou a Marina. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito triste, que é o conflito entre Irã e Israel. Veja esse vídeo até o final. Então, gente, estão acontecendo conflitos, entre Israel e Irã desde a semana passada. Muitos mortos já foram confirmados, está tendo bombardeio todo dia, o tempo todo, e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. A gente vai ter que falar um pouco inserir a geopolítica dentro desse cenário. Porque não pode falar sobre essa guerra sem falar aqui a todas essas questões. É uma situação bastante triste, complicada. Não é de hoje que esses dois países vivem nesse conflito. Antes de 1949, o Irã era uma monarquia, governada pelo Shah, que era uma autoridade daquele país. Naquela época, por incrível que pareça, o Irã se dava bem com Israel e até mesmo com os Estados Unidos. Hoje o Irã chama Israel de pequeno Satã e Estados Unidos de grande Satã. Mas a gente vai tentar contextualizar de forma bem resumida, porque se for falar muito, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando. É porque são anos, Anos de conflito diretos ou indiretos, É claro que a gente está agora num momento que é o ápice, Mas se a gente for parar pra pensar, tiveram sempre, Depois dessa parte que você está falando que eles foram aliados, eles sempre foram territórios em conflito. Assim como Israel com a faixa de Gaza, com a Palestina também, Irã, monarquia se dando bem com Israel e Estados Unidos. No entanto, dentro do próprio país, as pessoas não estavam satisfeitas com a autoridade, que era o Shah, que eu já falei, e nem com a situação, porque as pessoas viviam com uma condição miserável e lá numa monarquia totalmente autoritária, que a gente sabe já o que acontece. Então, em 1979, houve a Revolução Islâmica, os xiitas assumiram. É importante ressaltar que no Islã existem duas vertentes, os xiitas e os sunitas. E isso já isola o Irã de diversas partes, de diversos outros países, que eu não posso nem dizer do Oriente Médio, porque o Irã é persa. O Irã é um país novo no nome, mas ele é aquela grande potência do passado, os persas. Então, isso já exclui ele desse cenário dos países próximos, porque a maioria tem em sua maioria vertente sunita e ele já tem aqui no xiita. Além da língua persa, um país persa diferente dos árabes. Já isola ele um pouco. Quando os xiitas governaram, assumiram esse poder, com a falácia de ir contra o imperialismo estadunidense, melhorar a economia, as pessoas viram como uma solução, mas aquela questão. Eles cortaram relações tanto com Israel quanto os Estados Unidos. Então, esse conflito ele começa muito antes, Porque é isso, assim, eu acho que desde que Israel foi criado como Estado, já existia uma população, da Palestina lá, no mesmo local, ou próximo, enfim, e aí criaram esse Estado de Israel e um monte de pessoas novas foram pra lá, inclusive com uma religião diferente, com uma cultura diferente, então é claro que ia dar um choque, porque lá aquele território é considerado território sagrado, santo, Tanto para um quanto para outro. Mas no caso, pra Palestina já era, eles já estavam lá, mas no caso pra Israel eles deram porque ali era o território considerado sagrado, então assim, meio que botaram pessoas com culturas diferentes, botaram uma população, um povo com culturas diferentes convivendo no mesmo espaço. E assim, os judeus chegaram numa época que tinha acabado de acontecer o Holocausto. Então assim, eles também estavam muito fragilizados e assim, querendo retomar a própria cultura, a própria comunidade. Então assim, foi receita pra dar problema. Isso começou lá atrás, vem desenrolando até hoje e não vai acabar por aí, Não vai. E o questionamento maior é porque existe, eu obviamente estou aqui tentando ser o mais imparcial possível, mas existem as pessoas, obviamente, naquela situação, muçulmanos que falam que Israel, quando chegou, impondo sua cultura, pegando novas terras, então, assim, criou ali esse conflito,
Que eu não duvido que isso tenha acontecido, porque é isso que eu tô falando. Tipo assim, é um grupo, uma comunidade que precisa se fortalecer, que acabou de passar por uma coisa completamente horrorosa, absurda, e eles precisam se fortalecer e deram aquela terra pra eles. Então assim, conflito teológico, político, por questões de terras. E o Irã, desde então, o Irã e Israel, eles não se enfrentaram de forma direta. No entanto, o Irã, hoje, ele é o maior financiador do Hamas, do Hezbollah, que fica no Líbano, e tem um no Iêmen, que eu não lembro direito o nome. Não, e assim, eu acho que é muito complicado a gente falar, assim, falando de povo, né, de população. Não tô falando de político e de quem tá no poder de nenhuma das organizações e dos países, tô falando de povo. É muito difícil, eu não sei, você pode até ter uma opinião. Eu não consigo ficar do lado de um povo ou de outro. Nem eu. Acho que a guerra, que tá tudo errado, entendeu? Porque tá todo mundo sofrendo. As pessoas torcem como se fosse uma partida de futebol. Esses dias eu vi uma moça com uma blusa de Israel, sabe? Nessa guerra de uma semana, digamos assim, já 200 e... Pode mudar a todo momento, tá? Mas eu vou colocar aqui um número. Quando eu vi até então, 248 pessoas já tinham morrido. Sabe? Eu vou falar aqui uma coisa que é bem complexa, e eu sou religiosa, hein? Mas a religião... Todo vídeo gosta de falar que é religiosa, você já sabe da Marisa. Porque não é a religião, são as pessoas, né? Então, religiosos complicam, assim, muito essas coisas. E tanto que essas guerras estão acontecendo por fins também religiosos. Não, e durante muito tempo existiu... acho que, assim, existe até hoje, teoricamente, né? Essa guerra santa, muito entre aspas, gente. Eu vou citar aqui o Renato Russo também. Renato Russo. Ah, por que doida? Assim, em um show desses da vida, ele falou assim, nenhuma guerra pode ser santa. E é isso, gente. Não tem como você falar que você tá fazendo uma guerra em nome de religião, de Deus, de qualquer coisa. Marina, quanto tempo esse conflito pode durar? Mas eu acho que não vai acabar agora, não vai acabar tão cedo. Acho que, assim, principalmente porque o Trump tá se metendo também, né? O Trump tá falando um monte de coisa, o Trump tá querendo entrar nisso aí de fato. Porque, de uma certa forma, né, os Estados Unidos já tá metido, porque tá tomando uma posição, tentando negociar. Antes de começarem antes desse conflito direto começar, o Trump iria fazer uma reunião com a autoridade iraniana em relação às bombas nucleares, porque é o grande teor dessa questão, né? Porque tudo isso começou por quê? Israel alegou que Irã estava construindo bombas nucleares. Hoje, 9 países apenas podem ter por tratado, não é, bombas nucleares. O Irã não tem. E você acha que o Irã tem essas bombas nucleares e que ele poderia... Se tivesse, você acha que ele jogaria? Sim, eu acho. A guerra por si só já é horrível, muita gente fica contra, muita gente a favor, entendeu? Como você estava falando, algumas pessoas ficam de um lado, de outro e tal. Mas o massacre também que foi Hiroshima e Nagasaki, eu acho que eles não repetiriam, porque hoje em dia o mundo está muito diferente, todo mundo ficaria contra, inclusive países de primeiro mundo que poderiam, né, fazer uma retaliação. Sobre o que eu te perguntei, você disse que poderia durar sim. Muito tempo. Na minha opinião, eu não sou especialista, mas vamos ver se você concorda comigo, você comenta aí embaixo o que você acha. Eu concordo comigo também, você fala. Eu acho que não pode durar muito. Porque, apesar do Irã ser um dos países com bastante... ser um país... Mas também não durar muito é relativo, né? Mas durar muito é o quê? 1 ano, 5 anos? Mas aí entra a questão que eu falei antes. Apesar do Irã ser um país que tem bastante tecnologia, os aviões de caça deles, se não me engano, foram herdados ainda da União Soviética. Israel não, ele recebe um investimento bilionário dos Estados Unidos. Já é um país rico. Será que isso vira realmente a Terceira Guerra Mundial? Se os países entrar, sim. Agora, um outro questionamento também que eu vi bastante assim, na internet é: esse conflito pode atingir o Brasil? Bom, se explodir uma bomba nuclear, vai chegar na gente? Não, não vai chegar na gente. Mas
com esse cenário incerto, o dólar já aumentou, a inflação já subiu. Tem problema no petróleo, né? A gasolina, tá entendendo? Vai tudo. Eu acho que afeta, sim, mas não que chega na gente a ponto de chegar a começar uma guerra aqui no Brasil. Não. E é isso, gente. A gente tentou, trazer uma linha do tempo sobre esse conflito, falar um pouquinho do motivo. Você quer trazer mais alguma questão, Mari? Eu quero, eu sempre com os meus questionamentos. Então vamos lá. Não, tô brincando. A gente, né, esse assunto é um assunto muito, muito denso, muito complicado, muito triste. Mas existe sempre uma coisa... O Brasil é diferenciado, né? O Brasil consegue umas notícias, assim, no meio de uma guerra, no meio de um conflito absurdo, com um monte de gente morrendo. Prefeitos do Brasil estavam lá. Ah, não. E aí eu quero citar aqui algumas pessoas, inclusive nosso Rio de Janeiro, claro, sempre presente. Prefeito de Macaé, não vou citar nomes, mas vou citar sua cidade. Prefeito de Macaé, prefeito de Nova Friburgo, prefeito de João Pessoa, prefeito de Belo Horizonte, vice-prefeita de Divinópolis, de Minas Gerais, e vice-prefeita de Goiânia. Pelos partidos eu tô vendo, eu entendo um pouquinho o motivo. Sim, partidos de direita. Entendi. Entender a mente do brasileiro é que nem eu falei, misturar, tratar isso como um jogo de futebol, que eu fico abismada, um monte de gente morrendo, crianças, tudo, e a pessoa torcendo. Sinceramente, eu acho que a pessoa se perdeu muito, entende? Uma pós-pandemia, em que a gente poderia voltar, assim, que estamos melhores, aqui, né? pessoas melhores, a gente vê colocando Israel ainda como aquela Israel prometida lá da época de Abraão. Deus não faz distinção de pessoas. E a Marina vai falar, nossa, ela sempre tem que reafirmar que é religiosa. Ela é religiosa, gente. Mas se você ver, assim, tipo, um dos maiores profetas que já existiu no mundo, muito antes de Cristo, se eu bem me lembro, mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, Isaías, o profeta Isaías, já fez uma profecia sobre uma pessoa que era do Irã, um dos maiores nomes do reino persa, Ciro o Grande. Então, era um homem do Irã, uma autoridade iraniana, né? Especificamente persa. Toda vez que a gente fala persa e Irã, se mistura, que é a mesma coisa. É o mesmo território. É o mesmo território, se mistura porque é a mesma coisa. Então, assim, o que eu quero dizer, Deus não faz distinção de pessoas, se você sendo judeu ou não. Até porque o judaísmo não é cristão. Então a gente para por aqui tentar envolver religião. Até porque a gente eu pelo menos, nem sou especialista disso pra gente, nem vai Não, saber não falar sou. 100%. Então, enfim, se vocês sabem falar melhor sobre alguma coisa, sobre determinada religião, sobre determinado conceito, escreve aqui pra gente nos comentários. Porque eu digo assim, seja humano e entenda que são pessoas que estão morrendo, e poderia ser a gente. Então, assim, empatia é o que falta nas pessoas, aquela questão de saber se colocar no lugar do outro. Eu acho que pra finalizar, o recado que eu quero deixar aqui é que não existe vencedor numa guerra. Não existe um lado vencedor. Todos perdem, muitas vidas são perdidas. E é isso, gente. Como a Damaris falou, vamos ter mais empatia. A gente que não está vivenciando a guerra, a gente não tem que ficar torcendo pra ninguém. Entendeu? A gente tem que torcer, na minha opinião, pra guerra acabar. E todo mundo ser feliz no seu país, na sua cultura. E a gente tem que respeitar todo mundo.